Há exatamente 72 horas, algo mudou. Algo que Baba Vanga viu há mais de 30 anos começou a se manifestar em duas das cidades mais importantes do Brasil. E o mais inquietante é que a maioria das pessoas não percebeu. Passou despercebido nas manchetes. Foi minimizado nas notícias. Mas para aqueles que conhecem as profecias de Baba Vanga, para aqueles que têm prestado atenção, o que ocorreu há 72 horas não foi coincidência. Foi o começo de algo que ela previu em 1994. Algo tão específico que mencionou duas cidades pelo nome. Algo tão preciso que descreveu não apenas o que aconteceria, mas como começaria. E tudo começou há 72 horas. O que você está prestes a ouvir vai tirar seu fôlego. Porque não estamos falando do futuro. Estamos falando de agora, do presente. De uma profecia que deixou de ser previsão e se tornou realidade há exatamente 72 horas. Prepare-se, porque o que Baba Vanga viu está acontecendo. E São Paulo e Rio de Janeiro são as primeiras a experimentar. Voltemos 31 anos. A 1994. Baba Vanga recebe a visita de um jornalista brasileiro que está pesquisando sobre profecias relacionadas às grandes cidades da América Latina. Ele pergunta especificamente sobre São Paulo e Rio de Janeiro. E o que ela responde fica documentado nas anotações do jornalista, anotações que não foram publicadas até 2020, 26 anos depois. Baba Vanga pega as mãos do jornalista, entra naquele estado de transe que seus cuidadores conheciam bem e começa a falar. Vejo duas cidades irmãs em espírito, embora separadas em geografia. Uma é a máquina que nunca para, a outra é a beleza que nunca morre. E nos últimos meses do ano 25 do novo milênio, ambas experimentarão o primeiro sinal. Não o evento final, o primeiro sinal. O aviso de que o que vem é maior do que podem imaginar. O jornalista pergunta: que sinal? O que veremos? E Baba Vanga responde com uma precisão que gela o sangue. Na máquina que nunca para, o ar ficará cinza e pesado como chumbo. Não por neblina natural, por fumaça que vem de longe, mas que cobre tudo. E as pessoas olharão para o céu e dirão: isso é estranho, mas não entenderão que é o primeiro sinal. Que o fogo invisível já chegou. Na beleza que nunca morre, a água falará. Não com enchente grande, mas com pequenos sinais de que algo está errado. Água onde não deveria estar. Falta de água onde sempre esteve. E os que sabem ler os sinais da água dirão: algo está mudando, mas não saberão ainda quão grande será a mudança. E esses dois sinais ocorrerão dentro de 72 horas um do outro. Porque estão conectados, porque são a mesma mensagem em duas linguagens diferentes. A linguagem do ar e a linguagem da água. Há exatamente 72 horas, isso começou a se cumprir. Deixe-me contar o que aconteceu. Os fatos, não interpretação, não especulação. Apenas o que realmente ocorreu. Às 72 horas, São Paulo amanheceu sob um céu que os moradores descreveram como estranhamente cinza e pesado. Não era neblina comum, era algo diferente. As redes sociais se encheram de fotos. Céu cinzas P foi tendência. As autoridades explicaram: é fumaça de queimadas distantes combinada com condições atmosféricas específicas, tecnicamente correto. Mas escute o que Baba Vanga disse: o ar ficará cinza e pesado como chumbo, não por neblina natural, por fumaça que vem de longe. Fumaça que vem de longe. Queimadas a centenas de quilômetros de distância. Fumaça transportada pelos ventos. Exatamente o que Baba Vanga descreveu em 1994. E as pessoas olharão para o céu e dirão: isso é estranho, mas não entenderão que é o primeiro sinal. As redes sociais estavam cheias exatamente desses comentários. Que estranho o céu hoje. Nunca vi essa cor nesse horário. Alguém mais notou o ar pesado. Estranho, mas não alarmante. Ainda não, porque é apenas o primeiro sinal. E então, há aproximadamente 48 horas, algo aconteceu no Rio de Janeiro.
Relatos começaram a circular sobre anomalias hídricas na cidade. Não foi uma grande enchente que todos notariam. Foi algo mais sutil. Áreas que normalmente não acumulam água amanheceram com poças inexplicáveis. Ao mesmo tempo, algumas áreas que sempre tiveram água corrente relataram quedas repentinas de pressão. A maioria das pessoas no Rio não percebeu um padrão. Foram tratados como incidentes isolados, mas alguns engenheiros e especialistas em recursos hídricos começaram a fazer comentários discretos. Comportamento incomum, padrão atípico, requer monitoramento. Escute o que Baba Vanga disse: a água falará. Não com enchente grande, mas com pequenos sinais de que algo está errado. Água onde não deveria estar. Falta de água onde sempre esteve. Água onde não deveria estar. Falta de água onde sempre esteve. Exatamente o que aconteceu há 48 horas. E os que sabem ler os sinais da água dirão: algo está mudando, mas não saberão ainda quão grande será a mudança. Os especialistas estão dizendo precisamente isso. Comportamento incomum. Padrão. Atípico. Requer monitoramento. Estão vendo a mudança, mas ainda não compreendem sua magnitude. E aqui está a parte que vai te deixar sem palavras. Baba Vanga disse: e esses dois sinais ocorrerão dentro de 72 horas um do outro. 72 horas. Céu cinza e pesado em São Paulo. Há aproximadamente 72 horas. Anomalias hídricas no Rio de Janeiro. Há aproximadamente 48 horas. A diferença, 24 horas. Dentro da janela de 72 horas que Baba Vanga especificou. Pode isso ser coincidência? Podem dois eventos em duas cidades diferentes, previstos há 31 anos, com detalhes específicos, ocorrer exatamente dentro do prazo que a profetisa especificou? Não, isso não é coincidência. É profecia se manifestando. Mas aqui está o que realmente importa. Estes não são os eventos principais. São os sinais, os avisos. O começo, Baba Vanga, foi muito clara sobre isso em sua conversa com o jornalista brasileiro. Esses primeiros sinais são gentis, são sussurros. O ar e a água dizendo: prestem atenção, algo maior vem, preparem-se. E se as pessoas forem sábias, verão esses sinais e tomarão ação. Mas se forem tolas, dirão: foi apenas um dia estranho e foram apenas pequenas anomalias, e voltarão a dormir. E então, quando os sinais verdadeiramente grandes chegarem, estarão despreparadas. E dirão: ninguém nos avisou, quando na verdade foram avisadas. Simplesmente não estavam ouvindo. Isto é um aviso. Os eventos das últimas 72 horas não são a profecia completa. São o prólogo, o primeiro capítulo, o alarme. Mas aviso de quê? O que vem depois desses primeiros sinais? Baba Vanga descreveu 3 estágios para São Paulo e Rio de Janeiro. O primeiro estágio, os sinais sutis, céu cinza e pesado. Anomalias hídricas, coisas que podem ser explicadas, mas que juntas formam um padrão. Este estágio acabou de começar às 72 horas. O segundo estágio, os eventos impossíveis de ignorar. Quando o ar cinza retornar, será mais denso. E quando a água falar, a voz será mais alta. E já não poderão dizer: é apenas um dia estranho. Terão que admitir: algo está mudando. Baba Vanga colocou este segundo estágio entre 4 e 6 semanas após os primeiros sinais. Se os primeiros sinais foram às 72 horas, então o segundo estágio deveria se manifestar entre final de novembro e início de dezembro de 2025. O terceiro estágio, o evento que muda tudo. E quando ambas as cidades tiverem experimentado os sinais sutis e os eventos impossíveis de ignorar, então virá o terceiro estágio. Não vou dizer o que é, porque se soubessem, entrariam em pânico. Só direi isso: quando chegar, saberão sem dúvida que as profecias são reais. Baba Vanga se recusou a descrever especificamente o que seria o terceiro estágio, mas colocou sua chegada nos primeiros meses do ano 2026, menos de 3 meses a partir de agora.
Mas há algo mais que Baba Vanga disse. Algo que o jornalista quase não incluiu em suas anotações, porque soava específico demais para ser crível. Entre o primeiro sinal e o evento final, haverá exatamente 144 dias. Procurem o número 144. É significativo. É o período de transição entre o mundo velho e o mundo novo para essas duas cidades. 144 dias desde as 72 horas nos leva a março de 2026. Março de 2026 é quando, segundo Baba Vanga, o terceiro estágio chegará a São Paulo e Rio de Janeiro. Agora talvez você esteja pensando, mas e se o céu cinza e as anomalias hídricas foram apenas coincidência? E se estamos vendo padrões onde não existem? É uma pergunta válida. E Baba Vanga antecipou esse ceticismo. Muitos não acreditarão até que seja tarde demais, ela disse. Verão os primeiros sinais e buscarão explicações racionais. E encontrarão explicações. Porque tudo tem explicação racional. O céu cinza tem explicação. As anomalias hídricas têm explicação. Mas o que não podem explicar racionalmente é porque ocorreram exatamente quando e onde eu disse que ocorreriam 30 anos antes. Este é o ponto crucial. Não é que esses eventos não tenham explicações científicas. É que ocorreram exatamente como Baba Vanga os descreveu, nas cidades que nomeou, no período que especificou, com o prazo de 72 horas que detalhou. A probabilidade de tudo isso ser coincidência é astronomicamente pequena. E se não é coincidência, então devemos levar a sério o que vem depois. Os próximos estágios. Os próximos 144 dias. Então, o que fazemos com essa informação? Primeiro, prestamos atenção. Os próximos dias e semanas são cruciais. Haverá mais sinais, mais céus cinzentos, mais anomalias hídricas. Cada evento adicional confirma o padrão. Segundo, nos preparamos, não com pânico, mas com consciência. Se Baba Vanga estava certa sobre os primeiros sinais, e tudo indica que sim, então provavelmente está certa sobre o que vem depois. Terceiro, compartilhamos. Esta informação não é só para você, é para todos em São Paulo e Rio de Janeiro. Porque se as profecias são reais e o que aconteceu há 72 horas sugere fortemente que são, então milhões de pessoas merecem saber que foram avisadas. Baba Vanga não profetizou destruição inevitável, profetizou aviso, oportunidade de preparação. A diferença entre desastre e sobrevivência é muitas vezes simplesmente saber que algo vem e levar isso a sério. Os primeiros sinais apareceram. Há 72 horas em São Paulo, há 48 horas no Rio de Janeiro, exatamente como Baba Vanga previu em 1994. O segundo estágio deveria chegar em 4 a 6 semanas. O terceiro estágio em 144 dias. Estamos vivendo uma profecia em tempo real. E diferente da maioria das profecias, que só podem ser confirmadas em retrospectiva, esta vem com um cronograma, com datas, com prazos verificáveis. Nas próximas semanas, saberemos com certeza. Ou Baba Vanga estava errada, e tudo isso foi coincidência elaborada. Ou ela realmente viu o futuro com precisão impossível, mas baseando-me no que aconteceu há exatamente 72 horas, em duas cidades que ela nomeou há 31 anos, com detalhes que especificou e no prazo que delineou. Eu sei em que lado apostar. A profecia começou. Os sinais apareceram. E São Paulo e Rio de Janeiro estão no início de algo que mudará tudo. Preste atenção à sua cidade. Observe o céu. Observe a água. Porque os próximos 144 dias determinarão se Baba Vanga será lembrada como a profetisa que avisou o mundo, ou como mais uma vidente cujas palavras foram ignoradas até que fosse tarde demais. Às 72 horas, a profecia deixou de ser futuro e se tornou presente. E todos nós somos agora testemunhas de seu cumprimento. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.